E aí? Já parou para pensar no que impede o mundo de virar um verdadeiro caos? Pois é, a resposta está num sistema bem complexo e fascinante de regras que a gente chama de direito. Hoje, vamos mergulhar nisso para entender como ele realmente funciona. Para começar, vamos direto ao ponto com aquela pergunta que todo mundo já se fez um dia. Por que existem regras? Afinal, por que a gente não pode simplesmente sair por aí fazendo o que der na telha? A resposta, olha, está na essência de como a gente vive junto em sociedade. É que, diferente de outros animais, nós não somos guiados só pelo instinto. Para a coisa toda não virar uma bagunça e para a vida em comunidade ser possível, as sociedades criaram o que a gente chama de sistemas de controle social. São basicamente as regras do jogo, sabe? Aquelas que organizam nosso comportamento e como a gente interage. Mas atenção, nem toda regra é uma lei. Existe um verdadeiro espectro de normas sociais, e é super importante a gente entender a diferença entre elas. Vamos dar uma olhada nos dois tipos principais. Primeiro, temos as normas morais. Pensa nelas como as regras não escritas, baseadas em valores. Sabe quando alguém fura a fila? Ninguém vai ser preso por isso, né? Mas a punição vem na hora. Um olhar torto, um comentário. Essa é a tal da sanção difusa, que vem da própria comunidade de forma desorganizada. E aí, do outro lado, a gente tem as normas jurídicas, ou seja, as leis. Essas são as regras que a sociedade decidiu que são absolutamente cruciais para ela não desmoronar. E aqui está o pulo do gato. A punição por desobedecer uma lei não é só um olhar feio. Ela é organizada, já está prevista e quem aplica é o Estado, com toda a sua força. Olha só como esse quadro deixa tudo bem claro. A sanção da norma moral é a desaprovação da galera. Já na jurídica, a coisa é séria, é organizada e aplicada pelo Estado. E olha a coerção. A moral mexe com a nossa consciência, com a pressão social. A jurídica age de fora para dentro, com força física se precisar. É por isso que se diz que o direito é o mínimo ético. Ele não quer regular tudo, só o que é realmente essencial para a gente poder conviver em paz. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso. O que realmente coloca o direito numa categoria à parte é essa conexão direta umbilical com o poder do Estado. Essa citação aqui é perfeita para a gente entender. Pensa nas regras sociais como se fossem camadas, sabe? Primeiro vem as boas maneiras, depois a moral. O direito é a última barreira, a mais dura de todas. Ele entra em campo quando todo o resto já falhou. Então, a grande sacada é essa. O direito não está tentando transformar todo mundo em santo ou controlar cada aspecto da nossa moral. Ele só estabelece a fundação, o esqueleto de regras, sem o qual a sociedade simplesmente desabaria. É aquele conjunto de comportamentos essenciais para manter a paz social. Certo? Agora que a gente já entendeu o que é uma lei, como que ela nasce e mais, como a gente sabe se ela está funcionando de verdade? Vamos dar uma olhada no ciclo de vida de uma norma jurídica. Uma lei passa por 3 fases bem importantes. A primeira é a validade. Basicamente, ela foi criada do jeito certo, por quem tinha poder para isso. Depois vem a vigência, que é o período em que a lei está valendo, está ativa. E, por fim, a parte talvez mais interessante de todas, a eficácia, que é responder à pergunta: na vida real, essa lei pegou? As pessoas de fato obedecem a ela? E aqui a gente vê uma coisa muito curiosa. Imagina que existe uma lei super antiga que proíbe algo que hoje em dia todo mundo faz e ninguém mais fiscaliza. Tecnicamente, essa lei ainda é válida e está em vigor, mas ela não tem eficácia social nenhuma. Ele existe no papel, mas na prática, no dia a dia, ela foi esquecida. E pode acreditar. O mundo das leis é bem mais complexo do que parece à primeira vista. Não é só um livrão de regras e pronto. É um sistema gigantesco, todo interligado. Para organizar essa confusão toda, as leis são classificadas de várias formas. A mais famosa de todas é a tal da pirâmide normativa, que coloca a Constituição lá no topo e nenhuma outra lei pode ir contra ela. Mas as leis também são divididas pela sua origem, pelo lugar onde valem e até pela força da sua punição. É uma teia bem complexa onde cada fiozinho está conectado. E tudo isso nos leva a um último conceito, que talvez seja o mais profundo de todos: a legitimidade. Isso vai além da parte técnica. Uma lei é legítima quando a sociedade a aceita, quando existe um sentimento geral de que aquela regra é justa, é correta. E para a gente fechar, fica aqui essa provocação. A gente viu que uma lei pode ser válida, estar em vigor e até ser seguida por todo mundo. Mas isso significa que ela é justa? A legitimidade de uma lei é o que a conecta com o nosso senso de justiça.
E essa é a grande questão que transforma o estudo de regras numa reflexão profunda sobre o que é certo e o que é errado. Fica aí o pensamento.